Ela tem a intenção de orientar acerca das atividades do terceiro bimestre das turmas terceiro G, H e I da Escola Porfírio da Paz relacionados ao terceiro bimestre. Então são duas atividades. A primeira atividade é uma sequência de como resolver questões do tipo do Enem, questões de múltipla escolha. Então a sequência é: em primeiro lugar, é importante identificar a pergunta da questão e logo em seguida identificar o significado da principal palavra da pergunta. Depois, olhar no enunciado e ver o que o enunciado diz acerca da pergunta. Depois, caso haja palavras que não conhece, que não se sabe o significado, é importante a gente pesquisar essas palavras, o significado dessas palavras. E por fim, em cada uma das alternativas, a partir do que foi feito anteriormente, dizer o que é correto e o que é equivocado. Então vamos fazer uma de exemplo. Eu estou usando aqui a questão do Enem de 2017. A pergunta geralmente é na última frase, né? Então eu vou ler aqui a pergunta. O texto faz referência a uma importante mudança na dinâmica de funcionamento dos estados contemporâneos, que no caso brasileiro teve como consequência a... Então, qual que é a pergunta aqui, né? Ele está dizendo que houve uma mudança no funcionamento do Estado. E o brasileiro, ele teve como consequência alguma coisa. Então ele está perguntando qual que é essa consequência em relação a essa mudança que houve, né? Então a principal palavra aqui é consequência, né? O que vem depois da mudança que ocorreu. Mudança significa alteração em algo, né? Então eu vou ler aqui o enunciado para a gente procurar qual que é a mudança que houve no Estado segundo este Carvalho 2004. Então, a grande maioria dos países ocidentais democráticos adotou o Tribunal Constitucional como mecanismo de controle dos demais poderes. A inclusão dos tribunais no cenário político implicou alterações no cálculo para a implementação de políticas públicas. O governo, além de negociar seu plano político com o parlamento, teve que se preocupar em não infringir a Constituição. Essa nova arquitetura institucional propiciou o desenvolvimento de um ambiente político que viabilizou a participação do judiciário nos processos decisórios. Então, olha, ele fala várias coisas aqui em relação à mudança, né? Então, na primeira frase, é a adoção do Tribunal Constitucional junto com os demais poderes. Quais demais poderes? O parlamento, né? Junto com o parlamento. A inclusão desse tribunal indicou uma alteração em relação à implementação de políticas públicas. E que o governo ele precisa negociar, ele não só tem que negociar com o parlamento na implementação de políticas públicas, mas ele não pode infringir a Constituição. E aí eu acho que é uma coisa importante a gente discutir é da onde vem a Constituição, né? Isso será o segundo exercício. Mas espero que tenha ficado claro, né? A mudança é a obrigatoriedade do cumprimento da Constituição. E essa obrigatoriedade é feita por um tribunal. Então, vamos de novo à pergunta, né? O texto faz referência a uma importante mudança na dinâmica de funcionamento dos estados contemporâneos, que no caso brasileiro teve como consequência a judicialização de questões próprias da esfera legislativa.
Ele está falando que houve um processo de judicialização de questões que antes era da esfera legislativa? Parece que sim, né? Mas vamos ver as outras. A diminuição das tensões entre os entes federativos, está dizendo aqui no texto que houve uma diminuição, eu entendi que é o contrário, né? Houve um aumento das tensões, né? Porque entrou mais um agente aqui na participação, na discussão política. Suspensão do princípio geral dos freios e contrapesos. Ele não fala nada sobre esse assunto, né? Então, não, né? Adoção de eleições para a alta magistratura. Não, né? Ele não fala sobre adoção de eleições para o Tribunal Constitucional, né?